amiguinhos da Tia Meire, sejam bem-vindos ao canal e aproveitem e se inscreve. Vem cá, vem ver o que a Tia Meire preparou para vocês. Vem cá, vem ver o que a Tia Meire preparou para vocês. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta live especial em prol do Maio Laranja. Hashtag Luta Laranja. Vai aí, compartilha, tá bom? Com todos os seus amigos, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, que está começando agora, isso mesmo, uma live muito especial, último dia de abril, vamos fechar o mês de abril com chave de ouro já em prol desta causa, a qual, em especial, o mês de maio, nós iremos estar aí lutando por esta causa, pensando, refletindo, e vai ter 2 palestras, vai ter louvor, convidados especiais. Então, coloca aí o aviãozinho para estar aí compartilhando com outras pessoas, tá bom? Então, enquanto você vai entrando, eu vou fazer uma oração, tá bom? Em prol desta causa, oração de proteção, em prol das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos, Pai, por este momento, Senhor, a qual nós vamos aprender, nós vamos refletir, Senhor, em prol desta causa do Maio Laranja, Senhor amado. Meu Deus e meu Pai, que esse projeto, Senhor Jesus, hashtag Luta Laranja, venha alcançar e despertar muitos pais, mães, professores, pastores, venha, meu Deus e meu Pai, alcançar, Senhor, todas as famílias, Pai amado, porque nossas crianças, nossos adolescentes, nossa juventude, Senhor, nós precisamos, Pai amado, de proteção, Senhor, elas precisam ser, meu Deus e meu Pai amado, protegidas, Senhor, cuidada, meu Senhor amado. Oh, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai, porque nós temos pessoas, Pai amado, que estudaram, se capacitaram, Senhor, para lutar por elas, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para lutar em prol desta causa, Senhor amado. Que seja feita a tua vontade, que através, meu Senhor, desta live, muitas pessoas sejam, Senhor amado, Papai querido, conscientizadas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar agora os nossos convidados para estarem aí se apresentando, tá bom? Então, vamos lá, vamos chamar os primeiros. Matheus Henrique, que é advogado, a tia Cíntia, que é pedagoga. Vamos lá, tô chamando os dois. A paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, boa noite. Tá faltando a psicóloga aí. Tá. Também. Será que a Laniane já está? Deixa eu ver. Ok.
Ok, já chamei ela aí. Muito bem. Será que ela já está online? Fiz o convite, mas eu acho que ela não está online ainda. Ok. Então, na hora que ela estiver online, ela dá um oi aí e a gente chama ela. Então, pessoal, vai entrando, vai compartilhando, tá bom? Está conosco o Matheus e a tia Cíntia. Enquanto a Lana entra, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem. Pode começar pelo Matheus. Amém. Senhor a todos, boa noite. Dá para me ouvir bem? Está um pouco baixo. É que eu falo um pouco mais alto. Tá. Paz, Senhor a todos. Aqui quem fala é o Matheus, advogado. Né? Fui convidado aí pela Meire para estar falando sobre esse aspecto, acho que do ponto de vista da lei, sobre o Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É o mês da conscientização contra a exploração sexual infantil. Então, acho que para esse aspecto da lei, o que a lei diz sobre, né? O Maio Laranja. Muito bem. A gente vai descobrir já já com você, com a psicóloga também que está para entrar. Tia Cíntia, se apresenta, por favor. A paz do Senhor, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. 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 Eu sou a tia Cíntia, sou formada em pedagogia. Atualmente estou estudando psicopedagogia. Estou trabalhando na educação infantil. Fui convidada pela tia Meire para estar participando desta live sobre a conscientização da prevenção do abuso sexual com crianças e adolescentes. Então, eu trouxe um pouco a perspectiva da pedagogia, o direito das crianças, o que podemos fazer para estar auxiliando, para estar ajudando os nossos pequeninos neste momento que estamos percebendo que é o tempo, né, 2020 até 2021, esse tempo de pandemia é o tempo que as nossas crianças estão mais gritando, precisando de ajuda. Verdade. Amém? Amém. Que bom. Isso mesmo, a gente vai aprender bastante hoje, conscientizar. Para quem está entrando aí e não me conhece, eu me chamo Tia Meire. Sou formada em pedagogia, também pós-graduada em gestão e direito educacional. E a gente não para de estudar, não para de se capacitar, e estamos aí nesta luta. E também, tanto espiritual, como também na proteção das crianças, no cotidiano, nas escolas, e estamos aí para, em todas as áreas, proteger as nossas crianças e conscientizar a todos. A Lana, eu acho que já chegou. Ok, convidar. Só falta ela aceitar. Acabei de convidar. Aê! Oi! Está Deu conosco. certo. Oi, boa noite. Boa noite. Lana, já chega, se apresenta. Fica à vontade. Tá bom. Tá. Então, eu me chamo Alaniane Freire, né? Sou psicóloga e eu sou pós-graduada em psicologia jurídica e forense e pós-graduanda em psicologia hospitalar. Eu atuo atualmente, né, como psicóloga clínica, sou terapeuta adulto e infantil também. Isso aí. Então, aqui só tem fera nessa live, né? Então, sejam todos bem-vindos, tá bom? Você que está assistindo já conosco,
coloca aí para compartilhar, clica aí no aviãozinho, compartilha com todo mundo, porque vai começar agora 2 palestras, vai ter louvor, vai ter muita conscientização, tá? Você que conhece os pais, você que conhece pessoas, por exemplo, que estão precisando ouvir isso, e até mesmo você, compartilha, porque nós precisamos, essa causa é urgente. Maio Laranja, e nós estamos usando aqui hoje a hashtag Luta Laranja. Por que luta? Porque é uma luta constante, todos os dias. Principalmente, a gente já via muitos casos, né, relacionado ao Maio Laranja. Todos os anos tem esses tipos de casos, né? Abuso contra criança, adolescente, os adultos também, mas a nossa causa principal aqui é crianças e adolescentes. A gente vê que tem muitos casos, mas principalmente durante esses 2 últimos anos, não é? Tá terrível, principalmente agora nessa pandemia, que só Jesus na causa das nossas crianças, dos adolescentes. Por isso, nós vamos aprender hoje a nos conscientizar e também conscientizar os outros. Então, já oramos, já nos apresentamos, então agora a palavra está com o advogado Matheus. Tá? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível e, como posso dizer, não ser tão técnico, para que todos venham entender, porque é um assunto complexo, é um assunto que eu até comentei isso com a Meire quando ela me convidou. Não tem como ser tão lúdico quando a gente está falando de exploração sexual infantil. Não tem como você ser lúdico, você falar disso de uma forma que... Porque é um assunto muito importante, então acho que ele nem merece ser tão lúdico, porque ele tem que ser... A gente tenta levar de uma forma leve, né? Mas... ele tem que ser tratado com a seriedade do que estamos tratando. Sim, sim. Eu estou aqui com o celular onde está o meu estudo aqui, porque é bastante informação, bastante letra de lei, então quando eu estiver olhando para baixo é que eu estou olhando aqui. Vamos começar do porquê maio, né, foi escolhido aí como o mês aí desse combate, dessa luta. Dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia ele foi instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000. E essa data ela foi uma conquista da luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, porque antes do ECA não se tinha especificamente uma lei que protegia crianças e adolescentes. Eles eram protegidos com o Código Penal, mas por equiparação, não era uma lei específica. Outra coisa que fez eles escolherem essa data, porque no dia 18 de maio, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país. O que aconteceu? Uma menina de apenas 8 anos, ela foi raptada, estuprada e morta por jovens na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Até hoje, esse crime se encontra impune. Por isso que gerou revolta, por isso que gerou esse... Então, esse dia ficou marcado. O nome do caso é Caso Araceli, depois quem quiser dar uma pesquisada mais a fundo. Por isso que esse dia ficou marcado como o dia de combate, então, combate nacional ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, vamos começar aqui algumas questões técnicas que a gente tem que deixar bem claro. O que é abuso e o que é exploração? O abuso é quando um indivíduo agressor, no caso, ele utiliza de uma criança ou de um adolescente para satisfazer prazer sexual. É uma questão de prazer. Quando nós estamos falando de exploração, é quando, além de prazer, existe uma finalidade econômica. Existe essa finalidade de você obter lucro
com a exploração sexual de criança. Ou seja, quando você está usando o menor, seja criança ou adolescente. Outra coisa que nós temos que definir aqui como criança e como adolescente. De acordo com a lei, criança no ECA, o artigo de número 2 do ECA, ele vai definir criança como de 0 a 12 anos, adolescente de 12 a 18. Então, qualquer menor que for explorado na finalidade de obter-se uma vantagem econômica, aí está caracterizado a exploração sexual. O abuso é quando é prazer meramente sexual e não tem essa questão econômica envolvida. Vamos lá. O que a lei... Antes, só duas informações aqui interessantes que eu acho que a gente trazer. Existe uma conhecida lei do silêncio. O que é isso? É quando a criança ou adolescente que é abusada sexualmente, ela é obrigada a se calar. Ou por meio de ameaças, ou quando existe a situação que ele faz ela se sentir culpada. Além da criança ou adolescente ser agredida, o agressor faz ela se sentir culpada. E isso causa nela vergonha pelo que aconteceu com ela. E ela não tem coragem de denunciar, ela não tem coragem de contar, ela não tem coragem de se abrir isso. Porque o agressor, além de agredir, ele faz com que ela se sinta culpada, como ela não estando no lugar de vítima, mas sim como se ela tivesse cooperado para aquilo, como se ela tivesse querido aquilo. Também existe o caso quando a família sabe, mas tem medo por ameaças de violência ou de graves ameaças, tem medo de se abrir, tem medo do que pode acontecer de pior. Às vezes o agressor é um criminoso, às vezes o agressor é uma pessoa que tem uma fama na região, então a pessoa fica com medo. Mas também existe o caso em que a família ela é conivente com isso. Então existem algumas hipóteses. Existe a hipótese em a gente fala, nossa, mas será que é possível? Existem. Existem casos em que a família explora o menor, explora a criança para obter vantagem econômica. Explora o menor, explora a criança por mero prazer mesmo de ver sofrendo, ou tem prazer em ver um adulto se relacionando com uma criança, um adulto se relacionando com o menor. Então existem essas hipóteses aí. Eu trouxe uns dados aqui curiosos de Santa Catarina, por exemplo. Em Santa Catarina, segundo dados do programa Sentinela Estadual, uma média de 500 crianças e adolescentes são vítimas mensalmente. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a ler essa informação, eu falei, não, deve ser anual. Quando eu parei no 500, eu falei, deve ser por ano. Quando eu vi mensalmente, eu falei, meu Deus. Meu Deus. Se isso é só em Santa Catarina, você imagina no país inteiro. Nós somos 26, acho que 25 países e o Distrito Federal. 26 unidades federativas. Se for 500 em cada um, já são 13 mil crianças por ano. Aí você vai ver, nem 10% dos casos eles são denunciados. Nem 10% dos casos eles são levados à justiça, levados à polícia. Ou seja, cerca de 13 mil criminosos por ano passam impune. Porque isso é crime. Sim. É crime. Vamos lá. Vou explicar um pouquinho a questão geral. O ECA estabeleceu uma doutrina de proteção integral, reconhecendo toda criança e todo adolescente como sujeito de direitos e garantias. Como eu disse, antes do ECA não tinha uma legislação específica, mas agora tem. Que direitos são esses? Condições específicas de desenvolvimento físico, psicológico e social. Aqui, nós vamos ver no ECA que ele prevê, ele tem artigos, ele tem medidas que vai prever a proteção de crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, que eu creio que a psicóloga vai trazer, dessa agressão psicológica que também existe. Tem gente que acha que a agressão é só física, mas não.
E também a violência sexual, que é do que nós estamos tratando aqui hoje. Aqui nós vamos ver, trouxe aqui alguns artigos do ECA para a gente estar ilustrando aqui para que nós venhamos entender. O artigo 130 do ECA, ele fala assim: verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Aqui está falando quando o agressor ele mora junto com a criança ou com o adolescente. Quando o agressor é uma mãe, é um pai. Outra coisa, a gente costuma dizer, e quando a gente vê isso aqui, a gente pensa que agressor é só homem. Não, tem mulheres também. Mulheres também são agressoras. Eu sei que como a gente já tem isso dentro de nós, a gente já pensa exploração sexual, a gente já pensa pedofilia, a gente pensa algumas coisas, já vem um homem na cabeça. E a gente esquece que a mulher, ela também pode ser sujeito ativo do crime. Mulher, homem, não tem distinção. Qualquer um dos dois gêneros, eles podem ser sujeitos ativos desse crime. E passivo também. Um menino pode ser abusado sexualmente e uma menina também da mesma forma. Da mesma forma, quando a gente pensa em vítima, a gente tende a pensar em meninas. Mas a gente tem que lembrar que meninos também são vítimas de exploração sexual. Assim como mulher pode ser sujeito ativo, o homem também pode ser sujeito passivo aí dessa questão. Aqui, então, nós estamos falando de quando o crime ele é cometido dentro de casa. Outro artigo que eu trouxe aqui, 241 do ECA, super interessante também. Vender ou expor à venda fotografia, é o artigo 241. Vídeo e outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. Não basta você não praticar a violência sexual em si. Não basta você não tocar na criança, você não ser o sujeito ativo direto da violência, do crime. Mas aqui, se você vende, se você expõe, se você compartilha, se você é conivente com isso, você também é sujeito ativo do crime. Porque aqui fala vender ou expor à venda. Às vezes não foi você que filmou. Às vezes não foi você que cometeu o crime. Não foi você que praticou aquela violência. Mas você vende. Mas você compartilha. Mas você expõe. Você está cometendo um crime. Qual a pena para esse crime? Reclusão de 8 anos, de 8 anos e multa. Quando a gente vê esse E, é cumulativo. Além da reclusão, além de ficar preso, também pagará a multa. Outro artigo interessante aqui, 244A. Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. Isso aqui é até um pouco repetitivo, mas a gente aprende quando a gente estuda direito que o direito penal ou criminal, ele é taxativo. Ele tem que abordar todas as situações. Então nós vamos ver alguns artigos ali, a partir do artigo mais ou menos 240, que ele muda uma vírgula, ele muda uma pequena palavra. Mas é porque ele tem que abordar todas as situações possíveis. E às vezes a situação muda uma vírgula. Mas ele tem que abordar todas elas, porque ele é um direito taxativo. Ele não serve por equiparação. Você não pode... mas e se fosse isso? Mas eu interpreto dessa forma. Não, tem que ser do jeito que a forma da lei fala. Inclusive, homicídio. A lei fala matar alguém. Matou? Homicídio. Entende? Olha só. 241D. Aliciar, assediar, instigar, constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Isso aqui é muito interessante, até vou perder um tempo aqui explicando isso. Primeiro, vamos definir aqui o que significa ato libidinoso. Tem gente que a maioria acha, e eu entendo,
porque é leigo no assunto e não tem nem obrigação de saber. Mas se está vendo essa live, a partir de hoje já sabe. Ato libidinoso é quando a gente fala que são as preliminares. Não acontece ato sexual em si, mas acontecem preliminares que precedem o ato. Entende? Carícia, como eu posso dizer, muito explícito. Carícias, preliminares. Não chega no ato, mas acontecem as preliminares. Se você for perguntar, não teve o ato. Mas ato libidinoso também é crime. E também é considerado excitação sexual. Só que aqui está falando por meios de comunicação. E aqui é muito importante para o tema dessa live de hoje. Sabe por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com as crianças em redes sociais, com as crianças em aplicativos, com crianças que hoje já nascem com um tablet na mão, com um celular na mão. Aqui está falando de aliciar, assediar, instigar, constranger. Constranger é quando você força, você constrange a pessoa a fazer algo. Por meio de comunicação, por meio de celular, telefone, tablet. Então, a gente tem que entender que hoje em dia a internet não é terra de ninguém. A internet não é terra de ninguém onde você chega, faz o que quer e você sai impune. Não é. Talvez algum dia a internet tenha sido terra de ninguém, mas hoje não é mais. E na internet você também pode cometer crimes. Às vezes você nem sabe, mas você está cometendo um crime. Por mais que ele venha sair impune, você pode estar cometendo um crime. Aqui fala de aliciar, assediar. Um adulto está lá, achou o Instagram de uma criança, começa a mandar mensagem para essa criança. Aí começa a falar, me manda foto disso, me manda foto daquilo. Não chegou a ter ato, sabe? Às vezes faz uma chamada de vídeo e começa com essas preliminares que eu disse. Alguém vai olhar e vai dizer, não, mas ele não fez nada. Porque não chegou a ter o ato em si. Mas a gente vai ver que a lei ela também aborda isso. Quando por meios de comunicação é praticado apenas ato libidinoso, que é esses preliminares. É o que precede o ato em si. Isso também é crime. Essa conduta também é crime. Vamos lá. A gente vai ver que antes do ECA não tinha nada, nenhuma legislação específica para defender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Inclusive, no Código Penal, no artigo 217, o caput, que é o título que é o primeiro parágrafo ali do artigo, ele vai falar assim. Ele vai definir, na verdade, o que é o estupro de vulnerável. É conjunção carnal, que é o ato em si, ou o ato libidinoso com menores de 14 anos. A gente não pode confundir isso aqui, porque o menor de 14 anos, ele só vai definir se a pessoa ela é vulnerável. Porque às vezes a gente vai pensar, mas o adolescente ou a adolescente tem 13 anos, já sabe bem o que é certo e o que é errado. E ela consentiu em relacionar-se com alguém mais velho, alguém maior de 18 anos. Só que a gente tem que entender que, pela lei, menores de 14 anos não têm consentimento válido. Por mais que ela queira, por mais que ela tenha concordado em fazer, se é menor de 14 anos, é estupro vulnerável. Menor de 14 anos, se você não lembrar em nada disso, dessa live, lembre-se disso, pelo amor de Deus. Menor de 14 anos não tem consentimento válido. Menor de 14 anos, por mais que queira, por mais que tenha vontade, por mais que sinta prazer na prática, não tem consentimento válido. Por mais que os pais saibam, por mais que os pais tenham dado autorização. Porque a gente sabe, existem pais de todo tipo.
Então, por mais que exista essa autorização, por mais que exista esse conhecimento por parte dos pais, menor de 14 anos não tem consentimento válido. Porque às vezes a gente vê muitos casos de pessoas que praticam, aí depois os pais descobrem, mas ela também quis, ele também quis. Ele concordou, ele quis, ele fez escondido e tal. Ok. Mas de acordo com a lei, isso não é válido. Não tem autonomia, não tem, como eu posso dizer, não tem cabeça, não tem maturidade ainda para saber o que quer, para saber o que quer de fato. Porque a gente vai ver, se a gente já estava pesquisando sobre isso, a maioria, por mais que quando era jovem estava de acordo, queria, se arrepende. Por quê? Porque não tem maturidade para isso. Por isso que o consentimento não é válido. Porque a maioria, quando chega na maioridade, começa a ter um pouquinho mais de consciência, entende que foi uma coisa precoce. E é que eu vou deixar isso aqui para a psicóloga falar. Mas a gente sabe que quando essas coisas acontecem precocemente, reflete na nossa vida inteira. Um trauma causado na infância, na adolescência, na pré-adolescência, vai refletir na nossa vida inteira. Por isso que o consentimento de uma pré-adolescente, de um pré-adolescente de até 14 anos, não é válido. Então, você que está nos assistindo, você sabe de alguém de menor de 14 anos, e você sabe que os pais não sabem, sabe que é escondido, conversa com os pais. Apresenta o artigo 217-A do Código Penal para eles. Porque, às vezes, os pais se sentem sem, porque não é que proíbam, não é que ordem. O pré-adolescente, ele quer. O pré-adolescente, ele quer aquilo. Só que os pais não concordam e se sentem impossibilitados de agir. Porque o pré-adolescente concorda. Mas, para fechar esse assunto aqui, o consentimento de uma criança de 14 anos não é válido, tá? Bom, para encerrar aqui, já está dando aí o meu 30 minutos. Para encerrar, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para garantir educação, para proteger todos os tipos de violência. E a gente tem que deixar bem claro, bem definido, e a sociedade atual precisa começar a falar sobre isso. Violência verbal, agressão verbal também é violência. Ato libidinoso também é exploração sexual. Vamos começar a tomar mais cuidado e entender que internet não é terra de ninguém. Na internet, nós também somos sujeitos passivos de cometer crimes. Na internet, nós podemos, inclusive, prints num processo servem como prova. Prints em processos também servem como prova. Tem gente que acha que só porque tem uma conversa de WhatsApp, uma conversa do Messenger lá do Facebook, não tem provas. Não. Serve de prova sim. Print de conversa no WhatsApp, print de conversa no Instagram, Facebook, print de comentários em fotos do Facebook também servem de provas em um possível processo. Então aqui um recado aos pais que estão nos assistindo e até alguns adolescentes que talvez estejam nos assistindo. Vamos tomar cuidado com as crianças e os pré-adolescentes nas internets da vida hoje, nos aplicativos da vida hoje, porque a gente tende a confiar e às vezes a correria do dia a dia não nos deixa prestar atenção a isso. Mas a gente viu num cálculo aqui bem raso e bem nada aprofundado que cerca de 13 mil crianças sofrem disso. Não é anualmente, tá? É mensalmente. E esse número assusta, porque você imagina, se isso é mensal, eu não vou nem fazer conta aqui, porque eu sei que 10 vai dar 130 mil. 12, eu acabei de fazer, 156 mil crianças por ano. É uma média bem chula, fazendo aqui na hora.
Às vezes a gente não se preocupa porque não aconteceu com a gente. E aqui eu vou encerrar. Às vezes a gente não toma atitude porque a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Nunca vai acontecer com o filho, sobrinho, neto. Mas está na hora da sociedade começar a tomar atitudes com e se posicionar. A live aqui é de muita importância. É de muita importância. Porque hoje em dia, e aqui eu estão pensando em terra de ninguém. Mas não é. Amém? Muito bem. É isso mesmo. Uma live de conscientização. E como a gente não para de estudar, enquanto você falava, eu lembrava de tantos casos que, meu Deus, né? Teve um último agora, né? Ficou bem polêmico, de criança sendo, passando por tudo isso, né? Então, é muito complicado. E se você que está aqui na live, né, ou vai ver depois e sabe de algum caso assim, sem que você vai ter um apoio, entendeu? Tem o WhatsApp agora, né? Tem pouco tempo que tem o WhatsApp que você pode fazer todo tipo de denúncia nesse âmbito aí. Depois eu vou, se eu conseguir salvar essa live, acredito que sim, eu vou colocar na descrição, tá? E as maiores informações. E vamos acordar, porque esses 30 minutos, né, esse pouco tempo, como o Matheus falou, foi bem raso as informações, assim, mas já deu um choque. Imagina se ele aprofundasse mais, né? Então, vamos aí ter conscientização. Então, vamos nessa luta. Hashtag luta laranja, é uma luta constante, tá, gente? Não vamos esquecer, dentro e fora da igreja. Muita gente acha que dentro da igreja não acontece, mas tem casos também, em todos os lugares. Tia Cíntia, é sua vez. Ela trouxe algo bem... Nossa, muito importante que o advogado falou até aqui, né? Por que vou ser bem breve, vou ser rápida, mas por que o fechamento das escolas, por que a pandemia fez com que tantos casos estourassem? Por que surgiram tantos casos? Porque a pandemia fez com que as escolas fechassem e obrigou as crianças a ficarem em casa com seus agressores ou com seus vizinhos agressores. Um estudo fala que a escola, os professores, eles conseguem identificar 50% de casos de crianças agredidas violentamente, psicologicamente ou emocionalmente. Então, a escola consegue identificar. A escola, ela consegue trazer o que a criança esconde em si, né? E o que o advogado falou é importante. O que acontece na infância prejudica a criança pela vida inteira. Nós conseguimos observar no desenvolvimento infantil mudanças de comportamento. A criança, ela não vai chegar na gente e vai falar assim, professora, tia, eu estou sendo agredida. Não. Mas o ato dela, o corpo dela vai falar por si. Às vezes a criança muito acuada, a criança muito triste, a criança muito tímida, uma criança que é alegre e para de brincar. Ali ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. E a escola, ela consegue identificar. E nós não podemos fechar os nossos olhos e falar assim, é problema dos pais. É problema da comunidade, da sociedade. Todos A nós. história da educação vai nos falar o quê? A história da educação nos fala que
A criança, antes, ela era vista como um mini adulto. A criança, ela não era reconhecida como criança. Ela era vista como um mini adulto. Então, todas as atrocidades que acontecia com o adulto menos favorecido financeiramente, acontecia com uma criança. Então, veio pessoas que, graças a Deus, olhou para aquela criança, para aquele mini adulto e falou assim, não, peraí, tá errado. Por que que essa criança tão pequena, esse inocente, que não sabe se defender, paga do mesmo jeito que um adulto está pagando, sem ter feito nada? Então, foi aí que começou a surgir. O ECA é muito novo ainda. 30 A anos. LDB é muito nova ainda. O currículo da cidade de São Paulo são documentos muito novos, né? A garantia de proteção da criança é um documento novo. É tudo muito novo. Cabe a nós, agora, colocar em prática, olhar. Não adianta falar assim, não acontece dentro da minha casa, eu não sei. Se você sabe de um caso fora da sua casa e você não fala, você é conivente do crime. E paga penalmente, não é, advogado? Paga penalmente. E o preconceito que o advogado falou, o preconceito que só homem faz é tão grande que na educação infantil a gente quase não vê homem. Porque as mães têm o preconceito que o professor, o homem, poderá abusar do seu filho, da sua filha. Dentro da educação infantil, isso não existe. Conheço professores de educação infantil, homens, que são professores maravilhosos, muito melhores do que mulheres. Sim. Então, você vê que o preconceito ainda é muito grande em volta de tudo isso. E como o advogado falou, não dá para tratar o assunto como lúdico, porque não é. Não é lúdico. É terrível. É terrível. A gente pensar que um adulto tem prazer numa criança é um assunto terrível. Meu Deus. É um assunto surreal. É algo assim que não dá para imaginar. Eu costumo, na igreja na qual eu frequento, eu fiz um vídeo também, a Tia Meire viu, algumas tias viram, de uma forma lúdica, ensinar para a criança como que ela pode se proteger. A criança. O pai e a mãe não. O pai e a mãe, eles precisam entender a veracidade do assunto. Mas a criança. Então, eu trouxe essa música aqui bem rápido para vocês. Não tenho playback. Não sou cantora. Então, mas, assim, a intencionalidade eu espero que alcance. Sim. Vocês estão me vendo? Sim. Eu ensino essa música para as crianças e foi através dessa música que eu consegui identificar uma criança sendo abusada sexualmente. Meu Deus. Porque até então essa criança ela não sabia que o ato era um abuso sexual, uma criança de 8 anos. Meu Deus. Então é uma música que eu estou passando para frente já tem 3 anos, desde esse caso, 3 anos. E eu percebi que através do lúdico a criança conseguiu entender que o que estava acontecendo com ela, que até então para ela era normal, ela conseguiu entender que estava errado. Então vamos lá? Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar, não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovó, professor ou irmão, um deles terá a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer. Nisso e naquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode tocar, porque eu sou corajoso e não aceito não. E essa é a música. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhosa. Amém. Isso daí é uma Obrigada, Tia Meire, por essa maravilhosa. oportunidade incrível. Amém.
Gostaria de agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante que, se fôssemos realmente pegar para analisar documentos, a gente viraria noites e noites e noites aqui, porque é um assunto tão complexo, mas tão importante. E se nós não, se não partir de nós esse ato, se nós não protegermos as crianças, partirá de quem? Dentro da igreja também acontece, na escola acontece, no vizinho acontece, às vezes dentro de casa acontece e nós não percebemos. Então, são atos assim, Tia Meire, gostaria de te parabenizar, porque são atos assim que fazem com que nós podemos mudar um pouquinho a vida de alguém. Amém? Obrigada. Temos que fazer a nossa parte, né? Ai, ai. Realmente, como foi falado, para as crianças, nós precisamos tratar de um modo lúdico para que elas possam entender. Mas para a conscientização dos pais, de todos, da sociedade, nós precisamos dar esse choque de realidade. Ou acorda, tem crianças, adolescentes sofrendo, você precisa fazer alguma coisa. Então, tivemos aí a primeira palestra com o advogado Matheus, depois nós tivemos aí uma música que as duas foram conscientizadoras, e agora nós iremos entrar num assunto também de suma importância dentro do Maio Laranja, com a psicóloga Alaniane, que vai tratar aí desses assuntos, e você continua compartilhando, tá bom? E se você quiser fazer alguma pergunta no final pro advogado, tá bom? Para a tia Cíntia, eu chamo ela de tia porque a gente se entende, tia de Ministério Infantil, mas também nós somos pedagogas, tá bom? Então, você pode fazer a pergunta que você quiser, e que nós estamos aqui nesta live na hashtag Luta Laranja, tá bom? É com você, Lana. Muito bom estar ouvindo vocês, né, primeiramente. Anotei aqui até algumas questãozinhas que o Matheus Foucault, a psicóloga, vai falar sobre isso, né? Eu anotei aqui para eu não acabar esquecendo. E, assim, outro dado que acaba sacudindo a gente, né, são as estatísticas, né, do Ministério da Saúde, que ele colocou lá em 2016 sobre 60 mil estupros naquele ano, né? Então, imagine agora, nesse momento de pandemia, onde as crianças, as vítimas, os adolescentes, eles estão convivendo mais perto ainda dos seus agressores, né? E com relação às questões emocionais, é muito importante o trabalho da pedagogia, da escola junto a isso, você sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quem percebe o que está acontecendo de errado com essa criança, com esse adolescente, não é o pai, não é a mãe. Mesmo porque os pais, eles muitas vezes acabam se privando de querer tocar naquele assunto. E não, eu não vou falar sobre sexo, eu não vou falar sobre namoro com meu filho, com meu adolescente, eu não vou fazer isso não, né? Mas aí acaba prejudicando até mesmo a questão assim de um pedido de socorro. O filho não sabe como chegar porque acha que o pai vai brigar, que a mãe vai brigar, e aí acaba que a escola, ela vai fazendo um papel que não era papel dela, que era papel da família, né? Naquele momento de zelar, de conversar, de passar os costumes, os valores, o tudo. Mas que bom que esse assunto ele está chegando não somente na escola, mas está chegando na igreja também, porque é importante a gente estar trazendo esse assunto para dentro da igreja mesmo, porque tem muitas pessoas com sofrimentos emocional muito grande. Tá? E aí você acaba sendo o pastor, a pessoa lá da igreja, o obreiro, a tia do Ministério Infantil, ela acaba sendo aí um instrumento para dizer, está acontecendo isso com você, você quer falar sobre isso? Né? E aí a gente abre aí essa oportunidade para que essa criança, para que esse adolescente, ele possa curar um trauma. E, afinal de contas, evoluir como ser humano. Eu sempre costumo falar que pássaros com a asa ferida, eles não vão para canto nenhum, e nem ser humano nenhum nessa vida com feridas na alma.
Então é preciso que a gente queira tocar no assunto, né? E sobre a questão que o Matheus falou, que eu iria tocar sobre essa interação precoce da criança com o namoro precoce. Primeiro que criança não é para estar namorando, criança é para estar estudando, é para estar brincando, criança é para estar por vezes pegando o puxãozinho de orelha do pai, da mãe, meu filho é assim, minha filha é assim, dessa forma. Mas não é para estar namorando, porque ele acaba deixando de vivenciar uma etapa da sua vida que é muito importante estar vivendo. Então, cada vez mais na atualidade, a gente vê aí vídeos na internet de crianças que, tô na bad, porque eu tô sentindo falta de fulano. Gente, falta, criança tem que sentir é dos estudos. Falta, criança tem que sentir é do pai, da mãe que sai de casa, não do namoradinho, porque no momento certo, na hora certa, vai experimentar tudo isso e precisa passar por todas essas fasezinhas. E quando a gente fala da questão do abuso, que ele não é só físico, que ele é emocional, mas sempre quando acontece um abuso, nem sempre quando acontece um abuso emocional, acontece um físico. Mas quando acontece um abuso físico, acontece o emocional. Porque aquela criança que sofreu aquele abuso, né, aquele dano no seu psicológico, ele pode se tornar um adulto que pode repetir aquele comportamento na vida de outras pessoas. Claro que não é uma coisa decisiva, né? Não é porque você sofreu um abuso que você vai abusar também, mas acaba sendo aí um arcabouço para gerar um sofrimento na vida de outras pessoas. E é muito bom, é muito importante quando aquela criança, aquele adolescente, ele tem uma oportunidade de cuidar dele, de frear todo aquele ciclo vicioso de eu fui ferida, eu faço ferir. Então, quando essa criança ela tem a oportunidade de adentrar numa psicoterapia, tem um acompanhamento psicológico e a família dá um apoio, ela tem a possibilidade, sim, de ressignificar aquilo que aconteceu. Né? E é difícil, porque só a palavra ressignificar, olha só o que significa. Quando a gente fala né? Então a gente volta um pouquinho para a gente poder significar aquilo que fez um dano para a gente. Né? E aí, com relação aos sinais que a família ela pode estar prestando atenção. Alaniane, como é que eu posso saber se meu filho, o meu sobrinho, alguma pessoa está passando por isso daqui? Gente, dá sinais. A criança, ela não vai falar, olha, alguém me beijou, alguém fez isso comigo, alguém tentou. Não é sempre assim, sabe? Então, vai sentir vergonha, é uma invasão, houve uma invasão ali, entendeu? Então, olha só o que acontece. Por mais, gente, que a criança, ela não entenda aquilo dali, mas algo dentro dela acusa que aquilo dali não foi certo. Uma vozinha lá dentro faz com que ela sinta vergonha. Olha o incrível, olha só. Ela não sabe que aquilo dali foi um abuso. Ela não sabe que aquilo dali foi uma violação que houve ali com ela. Mas algo dentro dela acaba fazendo com que ela se sinta envergonhada. E aí, muitas pessoas que sofreram abuso lá na infância e na adolescência, devido à informação, devido à abertura que os pais não dão, enfim, vários fatores, acabam descobrindo tia Meire, tia Cíntia, doutor Matheus, que foram abusados na fase adulta e na adolescência. Sabe como? Quando lá na escola, numa aula, a tia passa lá no quadro. Olha, isso aqui é abuso. Não toque nisso daqui. Olha o que não pode fazer. Olha a mãozinha aqui dando sinais do que não pode fazer. E aí ela, oxe, isso aí aconteceu comigo. E antes disso, ela estava tendo um sofrimento muito grande dentro dela, com uma baixa autoestima. Até mesmo com a confusão sobre a sua orientação sexual, né? De quem que eu gosto de menina, eu gosto de menina porque, por vezes, quando a menina ela é abusada por uma pessoa do sexo masculino, então ela evita
ter contato com o sexo masculino. Então, ela acaba se envolvendo com o sexo feminino, porque ela lembra, oxe, quem me tocou, quem fez aquilo comigo, quem me tocou e quem fez aquilo comigo foi uma pessoa do outro sexo. Então, eu evito, porque doeu para mim. Doeu para mim. Olha só o que pode acontecer, né? Então, é uma forma, quando a igreja traz para a igreja, traz para a escola, você acaba também fazendo uma prevenção, prevenindo que outros abusos possam vir a acontecer. E aí, a criança, o adolescente, eles acabam tendo aí, ó, a questão de baixo rendimento escolar, uma autoestima baixa. E outra coisa, um dado muito, muito interessante da gente estar falando aqui, é que essas pessoas que sofreram abuso, eles não têm uma boa interação com os pais. E além da não boa interação com os pais também, acabam saindo de casa muito cedo. E também podem acabar refletindo isso na sua criação com os seus filhos. Então, ou é uma mãe ou é um pai muito protetor, e que a proteção demais também acaba sendo um tipo de abuso, porque essa criança ela precisa ter uma autonomia. Essa criança, esse adolescente, ele acaba tendo que lidar com as suas próprias adversidades, né, com a ajuda dos pais, com o suporte dos pais. E assim, e a falta também do cuidado dos pais, a falta também do cuidado da mãe, também é uma negligência. Porque esse pai e essa mãe, eles precisam ouvir o sofrimento dessa criança, né? E dentro da questão da clínica, às vezes a criança ela chega com um histórico, com uma demanda de baixo rendimento escolar. Não quer ir para a casa de fulano. O pai tem que deixar na casa de alguém, a mãe tem que deixar na casa de alguém, mas a criança, mãe, eu não quero ir, pai, eu não quero ir. O pai não está entendendo o porquê que está acontecendo aquilo dali, não está entendendo de jeito maneira. É um alerta, é um sinal que aquela criança está dando que algo está de errado com ela. E aquele pai não está entendendo, como aquele caso que a gente teve agora há pouco tempo. A criança estava falando para o pai que ele não queria ir, que ele não se sentia confortável. Então, se tu tem uma criança em casa e se você leva ela para um lugar e ela não se sente confortável em ir, preste atenção nisso daí, porque você está negando, pode estar negando o socorro para essa criança, pode estar negando socorro para esse adolescente, tá bom? Então, dentro da clínica, às vezes a criança, o adolescente, eles chegam apenas com demanda de baixo rendimento escolar ou introspecção. Eles não querem mais interagir com o seio familiar. E a mãe, olha, fulano não está mais, não tá mais saindo do quarto, fulano não está mais querendo falar comigo que sou mãe, querendo falar comigo que sou pai. E aí, qual que é o motivo disso? A gente vem para a psicoterapia e dentro da clínica a gente consegue perceber que se trata, na verdade, de uma demanda de abuso. E ela não vai falar assim, olha, Laniane, eu fui abusada. Não, ela não vai falar dessa forma. Jamais. A gente, às vezes, acontece de falar através do desenho. Então, o desenho, ele vai entregar. Tem até um dos testes que a gente acaba utilizando, HTP, casa, árvore, pessoa. Então, dentro disso, daqueles traços, dentro do símbolo que aquela criança usa, das cores que ela traz naquele desenho, a gente acaba descobrindo que ali foi uma história de abuso. E é uma das ferramentas, é uma das formas da gente estar descobrindo esse sofrimento infantil. Agora, olha o que é difícil. A família está lidando. Quantas mães carregam a culpa durante anos por a filha ter sido abusada? Eu tô com um cachorro fazendo barulho, bem na hora da minha live, ignorem. Não quer participar. Mas acho que né? E aí, assim, às vezes a mãe, quando ela descobre a filha, o filho fala sobre a situação, porque quando é um adolescente, tem adolescentes que já conseguem falar, né, o que aconteceu. E aí a mãe, ela se sente culpada. E quando isso acontece, não somente aquela criança, ela vai precisar de uma ajuda psicológica, mas a mãe também.
mas a mãe também, porque naquele momento ela estava trabalhando, ela deixou com uma pessoa que ela estava acreditando que aquela criança estava segura, aquele adolescente estava seguro, quando na verdade não estava. E aí, tanto ela, e a família também, né? Não somente a criança ou a mãe, mas a família também, tá? Então, contar é muito difícil. Se você passa por isso, criança, adolescente, não consegue contar diretamente para tua mãe, para quem que tu consegue contar? E aí, quem sabe pedir ajuda para essa pessoa para te ajudar a contar. Mas ficar em silêncio, quanto mais você fica em silêncio, mais você está adiando a melhora. E os danos e as sequelas, elas são imensas. E tem pessoas que carregam as sequelas durante a vida inteira. Inclusive, não conseguem ser pessoas bem-sucedidas na vida profissional, porque são pessoas inseguras. E na vida também amorosa, porque acabam se envolvendo com um monte de gente. Você sabe por quê? Pela crença, a verdade absoluta de acreditar que se isso aconteceu comigo, então eu só sirvo para isso. Eu sou uma pessoa inútil e eu só sirvo para isso na minha vida. Então se eu estou aqui para isso, eu vou deixar isso acontecer várias vezes. E acontece sim. Dessa criança e desse adolescente ser abusado mais de uma vez. Porque ele carrega nele que ele é uma pessoa, que ele veio ao mundo só para sofrer, né? Então, nessa questãozinha da mãe, pais que têm filhos que sofreram algum tipo de maus tratos, que sofreram abuso, procurem ajuda, porque vocês precisam, e essa criança também precisa que vocês estejam bem para dar o suporte necessário para ela, tá bom? Pode Ok? ficar à vontade, chamei. Ok. Nossa, foi tão rápido. Foi rápido, você achou? Foi rápido. Costumam dizer, né, quando o assunto flui, a conversa tá boa, né? Então, é, agora, nesse momento, eu vou chamar um convidado especial aqui, que a gente vai louvar o Senhor juntos, tá? E falando nessa questão aí do adulto de confiança, né, do papel da igreja, eu estava, o meu esposo estava pastoreando uma igreja e lá uma menina era bem quietinha, né? Já era pré-adolescente, era bem quietinha. Aí quando ela não conversava com ninguém. E quando eu cheguei, do jeito tia Meire de ser, ela já se envolveu. E depois de um bom tempo no trabalho, na sala de aula e nos cultos infantil, ela falou assim, ô tia Meire, aconteceu isso e isso na minha infância. O fulano fez isso comigo. Agora, eu nem ligo mais. Aí ela falou assim, isso já me doeu bastante, só que agora eu tenho outra opção sexual por conta disso. Entendeu? Porque foi a questão que a psicóloga falou, né? Tem aquele medo de se envolver com o sexo oposto, porque todos os outros que ela fosse envolver, o que vai acontecer? Na mente dela vai acontecer tudo de novo, né? Então, se a gente for contar os casos que chega até nós, na igreja ou até nos bairros próximos, é chocante. Mas aí vai esse momento aí de reflexão que nós tivemos, conscientização que nós tivemos com o Dr. Matheus, a psicóloga Lana, a tia Cíntia, e aqui, que vocês, pais, pastores, todos que estão vendo essa live, né? Principalmente nesse louvor tem um resumo, uma conscientização de tudo que foi passado para as crianças poderem entender.
Lembrando que não é só com mulher que acontece, os homens também, ok? Dá oi para eles, Papusco. Pode ser, gente! Vocês não vão falar com o Papusco? Boa noite. Vamos louvar o Senhor. Acho que esse foi. Tá dando para ouvir aí? Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém ou em você e você triste ficou, fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filha? Sim, papai, aprendi. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você desistiu, fale pra alguém. Fale pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime. Crime! Muito bem! Ô, tia Meire, Oi! eu vendo aí essa música, observando aí o Papusco, né? Lembrei de uma situação onde a criança ela havia sido abusada e o abusador ele tinha determinadas características. E ela passou a não poder mais ver pessoas com aquelas características. Ela simplesmente, se era na rua, ela travava, ela gritava, ela tremia, ela tinha ataque de pânico. Então, olha só
Quando isso acontece mesmo porque algumas coisinhas trazem lembranças. Então, imagina só, se a criança ela está na sala de aula, o professor, ele é uma pessoa maravilhosa, é um excelente profissional, né? E aí ele tem umas características parecidas com a do abusador. Como é que vai ser a situação? Uma criança, um adolescente ter que assistir uma aula onde a pessoa que dá aula lembra fisicamente o abusador. Mais um motivo de levar essa criança para a terapia, para que possa ressignificar essa dor e outras mais que em diferentes contextos, em diferentes formas que essa dor possa estar presente. Muito bem. E que nós possamos nos conscientizar, não só no mês de maio, que está começando, né? Mas que nós possamos nos conscientizar nesta luta laranja todos os dias, no seu, no seu prédio, seus vizinhos, em casa, na sua igreja, em todo lugar tem uma questão para ser resolvida em relação ao abuso da criança, dos adolescentes. Tem muitos casos aí que até mesmo na rua, crianças sendo sequestradas, sim, de uma maneira para venda, por exemplo, de órgãos, venda de até mesmo da própria criança para abusos, né? Então, vamos tomar cuidado em todas as atitudes, em todas as questões, porque se a gente não prestar atenção, como foi falado, nós somos coniventes, nós somos, vamos dizer assim, uma espécie de cúmplice, e nós não somos, não é verdade? Então, por isso que está aí, pedagogas, melhor dizendo, advogado, psicóloga, todos nós, independentes da nossa profissão, nós que somos profissionais, nós somos mais capacitados para lutar. Só que você que está vendo esta live do início ao fim, você também pode fazer algo por as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão sofrendo, tá bom? Não deixe uma criança ser abusada, uma criança ser morta, para depois você falar, nossa, se eu tivesse feito algo. Não, viu qualquer coisinha de errado, liga o seu alerta, disca 100 e chama por socorro, porque nós precisamos se conscientizar. Essa luta é constante. Quero agradecer a vida do Dr. Matheus, quero agradecer a vida da doutora Alaniane, quero agradecer a vida da pedagoga Cíntia, e agora eu deixo seus agradecimentos finais, tá bom? Que vocês estiveram aí, tirando esse tempinho para conscientizar a todos, tá bom? Matheus, é com você. Amém. Na verdade, eu só tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar de algo tão importante, de algo tão profundo. E é o que eu já vou compartilhar aqui. Eu sempre pedi para Deus que eu pudesse usar a minha profissão também para abençoar o reino de Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade. Continuem tratando de assuntos que muitas das vezes ainda são tabu na igreja. Então, continuem e muito obrigado pela oportunidade. Vai ser convidado mais vezes, se Deus quiser. Lana? Parabenizar a May, né, por esse trabalho incrível, entre outros incríveis que ela já fez e que eu tive o prazer de participar. Tá certo? E é sempre bom a gente poder levar informação para a vida de outras pessoas. É um tema forte de conversar? Mas a gente precisa falar, tá? Tudo aquilo que incomoda a gente precisa tocar no assunto. Se faz sofrer, precisamos falar. Verdade. Deus abençoe a sua vida, tia Cíntia.
Gostaria de agradecer a tia Meire, ao advogado, à psicóloga, por essa live maravilhosa, pelas informações e mostrar que a escola não é apenas um lugar que a criança vai lá, come, dorme, ou ela aprende as letras. Não, a escola é um lugar onde conseguimos identificar o que realmente afrinta a vida das crianças. Gostaria de agradecer, parabenizar a tia Meire por essa iniciativa tão linda, tão importante. Tenho certeza que impactou não só a minha vida, mas a vida de quem está assistindo, Amém. e que continue assim. E que outras tias, outros ministérios, outras igrejas tomem como exemplo essa iniciativa. Porque se cada um fizer um pouquinho que seja, nós vamos conseguir mudar um pouquinho. Verdade. E mudando a vida de uma criança, já é lindo, imagine várias. Verdade. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ô, tia Cíntia, para finalizar, pega aí sua luva e eu gostaria que o Matheus tirasse um print nosso aí, tá? Para eternizar essa live aí. Eu acho que já Ai, a saiu. Ana saiu, meu Deus. Calma aí. Calma aí que ela volta. Lana, volte. Agora sim. Ok? Pronto, voltei. Apertei no lugar Vamos lá? errado. Vamos, Fui eu vamos tirar um finalizar. print, apertei no lugar errado. Tira aí pra gente, Matheus, por favor. Tá? Vai. Vamos lá. Foi? Agora vai. Foi? Foi. Foi. Deu certo? Deu. Sumiu a câmera porque eu tenho que sair para salvar, mas foi. Ah, Ok. mas eu Então, tirei bom. um print aqui também, depois eu compartilho. Ok, depois você compartilha lá. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E vamos nos conscientizar. Essa luta é constante, todos os dias, todas as horas, minutos. Tem crianças sofrendo, tem adolescentes sofrendo. Então, atenção! Lembre sempre da hashtag Luta Laranja. É um projeto que Deus me deu com esse nome para conscientizar a todos, dentro ou fora da igreja, em todos os lugares, tá bom? Deus abençoe a todos, já fiz os agradecimentos, tá? Vou tentar salvar esta live para mim colocar no meu canal. Esperar. Eu te... Oi? Se você não conseguir salvar agora, tem como recuperar, depois eu te ajudo. Ok, muito obrigada. Tá bom, muito obrigada. Então, eu vou deixar, provavelmente na segunda-feira eu posto, vou deixar o link na descrição, tá bom? Na bio daqui do Instagram mesmo. Sigam todos esses profissionais maravilhosos, tá? Que tem muito a nos apresentar, tem muitos conteúdos, tá? E depois eu vou deixar também o canal deles, que alguns têm, para estarem aí compartilhando conhecimento com todos, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor, boa noite. E lembre-se, hashtag Luta Laranja. Tchau! Tchau. Acabou? Não. Cerrou?